Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui hoje com uma grande notícia, uma segunda-feira daquelas recheada de informações, bombas, e vai ter gente gritando, vai ter gente esperneando, querendo morder o cotovelo, tentando entender, dizer isso, dizer aquilo. Vamos trazer fatos para você, torcedor, que tá ligado aqui no canal Fanático Vascaíno. Primeiro, claro, deixa aquele seu like, tá aqui embaixo, solta o dedo no like, comenta e já compartilha esse vídeo, manda para muitos vascaínos para que eles possam entender um Vasco bilionário que pode se tornar daqui a algum tempo. E pouquíssimo. Como? Roda a vinheta e explico para você. Não sai daí porque o vídeo promete ser daqueles bem quente e você vai gostar. Aí sim, papai! Falei que era super rápido, já voltei com um vídeo para falar para você, torcedor, olhando no seu olho, direto ao assunto, sem mais delongas. Fanático vascaíno, claro. Bom, a notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo, da assinatura de um pré-contrato, um pré-acordo do presidente do Vasco, representando a instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, com a empresa de investimentos 777 Partners. Mas, Azevedo, o Vasco não vendeu ainda o clube, o futebol, não virou SAF, como é que ele pode fazer isso? Por isso, é um pré-acordo. Eu vou trazer detalhes para vocês sobre o que está acontecendo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na semana passada, quando o Vasco divulgou que o presidente Jorge Salgado iria aos Estados Unidos, passaria alguns dias com a família e teria reuniões. E uma delas foi, mais uma delas, né? Foi com os investidores da 777 Partners. Essa empresa, que foi fundada em 2015, tem ampla participação no futebol, detém a totalidade do Genoa da Itália, que está muito mal no campeonato italiano, uma parte minoritária na Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, do Sevilha, da Espanha, de La Liga, e outros negócios, como, por exemplo, direitos de transmissão também. Então é uma empresa que ramificou, né? Abriu o seu leque, mas dentro da modalidade futebol. O Vasco já vinha fazendo um estudo junto à KPMG de valuation, ou seja, qual é o valor da marca do Vasco. Claro que vai ter uma enorme discussão. A partir desse vídeo e do dia de hoje, muita gente vai falar, alguns vão falar com o coração, outros vão falar porque estão agarrados em políticos, outros vão falar com conhecimento. Nós vamos trazer aqui fatos para que possamos discutir. Sempre pensando o seguinte, torcedor, existe um mundo ideal e um mundo real. O mundo ideal, o Vasco é meu, é seu, é da torcida, não pode ter um dono. Então esquece, não pode vender, não sei o quê. Calma. O mundo real, como é que funciona? É o mundo do pagar contas. Há 20 anos o Vasco vem agonizando na mão de muitos incompetentes, de usurpadores, de sanguessugas, daqueles que só querem sugar o clube. E cada vez mais só, entendeu? Afundando o clube. Aquele projeto Tomamos que o Vasco já vive há 20 anos. Os últimos processos judiciais, as últimas eleições, tudo isso você já sabe, eu não preciso contar aqui para você. Ah, mas é a diretoria X, faria aquilo. Tem que pensar quem está no poder, não adianta quem está fora do poder. Quem está fora do poder sempre tem a solução. Se essa gestão estivesse fora do poder, ela diria também que tem a solução. Vamos olhar claramente. Botafogo e Cruzeiro já constituíram, já venderam e 90% da SAF. O Vasco entendeu que o modelo pode ser feito assim, 90% para vender, que é o mercado absorve isso. Mas ele encontrou um comprador, por isso é um pré-acordo, até porque a SAF não foi ainda votada, não foi aprovada no Conselho do Vasco, muito menos pelos sócios. Por isso é um pré-acordo, ou seja, uma intenção. Sendo aprovada, eu, 777 Partners, vou pagar por 70%. O Vasco entende que o modelo é vender 80%. 70% para uma empresa, que será a 777 Partners, que vai pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais. Atenção, torcedor. Esse é o valor para você não se deixar enganar. 1 bilhão e 400 milhões de reais por 70%. Exatamente.
É como se o Vasco dissesse ao mercado, olha, minha marca vale 2 bilhões. Eu coloco 70% nas mãos dessa empresa, a 777 Partners, que vai me pagar 1.400. Ué, Azevedo, e os outros 30% que seriam os 600 milhões restantes desse valuation que foi avaliado em 2 bilhões de reais. 20% ficam na mão do Vasco. O Vasco é um sócio minoritário nessa ação da Sociedade Anônima do Futebol. E 10% o Vasco ainda vai ao mercado buscar um novo parceiro. Ou seja, o Vasco pode ter aí 200 milhões de dinheiro novo ainda para entrar dentro dessa constituição de 2 bilhões de reais. Mas vamos falar claramente envolvendo a 777 Partners. O Vasco vende 70% para essa empresa, que se compromete nos 3 próximos anos, assim que for aprovada. Atenção, torcedor, a SAF não foi aprovada, não foi nem a votação, mas sendo aprovada, ela vai injetar um capital de 700 milhões de reais em investimento diretamente, é só futebol, tá, torcedor? Só o futebol, 700 milhões de reais ao longo de 3 anos. E os outros 700, Azevedo, ela se compromete durante 10 anos, que é um período que a lei permite, nos 6 primeiros cumprindo uma regra de pagamento, um escalonamento, e aí mais 4 anos, ou seja, ao longo de 10 anos, pagar a dívida do Vasco. Por isso que o valor chega a 1.400 bi. Claro que muita gente vai falar, porra, mas foi só 700. Não, 700 é dinheiro para investir, aportar no futebol, sendo que 10% viriam de forma imediata, para que o Vasco sanasse dívidas de curto prazo. Caso não seja aprovada a SAF, esse valor entra no Conselho Fiscal, depois de aprovado, como um empréstimo, como qualquer empréstimo que pudesse ser feito, só que o Vasco não tem crédito no mercado, por isso recorre muito e sempre recorreu ao empresário Carlos Leite, que foi avalista em várias operações, inclusive recentes do Vasco, para que o Vasco pudesse levantar recursos, porque se o Vasco não pagar, ele pagaria com o recurso que estava lá empenhado. Bom, agora esse grupo está falando assim, ó, toma 70 milhões, aprovada a SAF, nos próximos meses, 2, 3 meses, eu vou comprar 70%, dou mais 630 ao longo dos 3 anos. Então, torcedor, para que você entenda, o futebol receberia um aporte de 700 milhões nos próximos 3 anos. Vai ser constituída uma diretoria depois de aprovada, se for aprovada a SAF. Uma diretoria executiva, profissionais indicados pela 777 Partners e pelo Vasco da Gama também. O Vasco, nesse pré-acordo, que pode se tornar um contrato realmente firmado após a aprovação da SAF, ele se resguarda, como por exemplo, a identidade visual. O novo dono pode dizer assim, eu quero botar agora vermelho, amarelo, azul e branco. Não. É preto e branco o Vasco, com a cruz de Malta, não mexe nos símbolos. E mais, qualquer modificação que seja feita, não na identidade visual, e o Vasco tem poder de veto para isso sempre, qualquer outra ingerência, como por exemplo, São Januário, eu quero São Januário, não, vai ser pago um aluguel ao Vasco. O Vasco vai alugar por 50 anos a empresa para que ela possa administrar, e a reforma está inclusa também no pacote para que possa ser feito. Então assim, torcedor, se você me perguntar, Azevedo, você é contra a SAF? Há 20 anos, quando o Vasco teve o Bank of America, 22 anos mais ou menos, o Vasco teve um baita de um investimento, transformou o clube numa potência naqueles últimos 4, 5 anos da década de 90, mas depois dali o Vasco não soube usar, os seus dirigentes incompetentes não souberam usar o dinheiro, que até hoje o Vasco paga a dívida por isso. Então é bom virar SAF? Eu não vi ao longo dos últimos 21, 22 anos ninguém capaz de dirigir o Vasco. Ah, mas o fulano, Beltrano, projeto XYZ. Não sei. É mais uma chance. O Vasco pode dar mais chance, torcedor. Pense nisso. Você faz o seu juízo de valor. Só tenha na cabeça o seguinte, torcedor. A venda é do futebol. O clube vai continuar sendo administrado pelo Jorge Salgado, pelo João, pelo Manuel, pelo José, quem vier a ser presidente depois. O futebol, que é o carro-chefe, por isso nós estamos aqui, né? Vai ser administrado por uma empresa, 70% sendo vendida para 777 Partners a partir do momento que a SAF seja aprovada. E aí,
Vamos desenvolver mais temas sobre isso. Esse foi apenas o start. A notícia foi de hoje, é a bomba do dia e você, torcedor, está sendo aí informado aqui no Fanático Vascaíno também. Aqui não tem chute. Não falamos em inúmeros grupos. Inclusive, eu desmenti, vocês sabem, Abramovich. Está aí. A notícia foi essa. Pré-acordo foi firmado em Miami. Grande abraço. Até a próxima. Você sabe. Gostou? Compartilha. É novo? Se inscreva no canal. Aqui é o seu lugar, é o lugar do Fanático Vascaíno. Tchau, até a próxima!